Cumprimentamos a todos nossos queridos amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos sequência ao estudo bíblico das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência de estudos, lição de número 2. Estudaremos sobre a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 14, capítulo 3 de Mateus, versículo 1 ao 10. Veja nossos tópicos, a porta e o caminho, portas e caminhos. 2. Por que entrar pela porta estreita é difícil? Veja o próximo, entrando pela porta e pelo caminho do céu. Queridos irmãos, o nosso comentário a partir de agora, com base no título da lição e nos comentários, a escolha entre a porta estreita e a porta larga, ok? A nossa vida, ela é feita de escolhas. Tudo que a gente faz, nós escolhemos, seja o vestir, o comer, o calçar, nós escolhemos tudo o que nós precisamos. E quando tratando sobre a porta estreita e a porta larga, esse dualismo veio por causa do pecado e, em consequência disso, o homem tem que entrar hoje pelo caminho estreito. Então, de acordo com a lição, o caminho estreito é aquele que condiz com Cristo, uma vida com Cristo, uma vida interior, uma vida de novo nascimento. Pelo contexto que nós estamos estudando, o novo nascimento dá início a uma caminhada entrando por esta porta estreita. Agora, voltando ao aspecto inicial, como isso tudo começou. Deus criou os céus e Deus criou a terra. Os céus para a habitação dos anjos e a terra para a habitação dos homens. Então Deus ele vai criar, anote aí, certo? No céu e na terra. No céu o Senhor vai criar os anjos e na terra o Senhor vai criar os homens. Então nós temos os anjos e temos os homens. E tem um caminho a trilhar até chegar na sua finalidade. Então, Deus, quando criou os anjos, criou eles santos, justos e bons. Então não havia nenhuma maldade, não havia nenhum pecado. Mas eles tinham o livre arbítrio, ele tinha a escolha. Ou seja, Deus não criou anjos robotizados e que os anjos ficaram sendo anjos e escolhido alguns anjos e pecando alguns anjos e não houve assim. Precisaram escolher a que lado eles gostariam de estar. Traçando a linha aqui, os anjos foram criados, olha aí, eternos. Os homens foram criados mortais. Então, seguindo aqui, os anjos precisariam decidir. Olha aí a decisão. E os homens também precisavam decidir. Ok? O que é isso? Uma escolha. Eles tinham que escolher, veja aí, a árvore do conhecimento ou a árvore da vida. Havia N números de árvore, hipoteticamente 1001. Então o Senhor deu 1000 árvores para eles comerem, e uma para não comer. Então eles tinham que utilizar o livre-arbítrio
para não comer esta árvore. Porque havia todas as outras árvores que deveriam ser de alimento para o primeiro homem e a primeira mulher. Então eles tinham a livre escolha, porque é um privilégio dado por Deus o homem escolher, isso é um privilégio. Aí o homem aqui, ele tinha 99% de chance de acerto, de escolher o que é certo. Deus lhe deu 1000, número hipotético. Todas as árvores do jardim comerás livremente, mas aqui está no meio do jardim, não poderás comer. É a árvore do conhecimento do bem e do mal, a CBM. E os anjos também precisavam decidir. E lá no céu não tem uma árvore. Lá no céu tem um capitão, capitão dos exércitos do Senhor. Esse capitão, ele se apresentou a Josué. Ele se apresentou a muitos no Antigo Testamento. Era uma teofania, uma aparição do Cristo no Antigo Testamento, da qual ele veio se apresentando aos homens nesta época do Antigo Testamento como capitão dos exércitos do Senhor. E no céu, os anjos tinham que obedecer. Olha aí. E o caminho estreito proposto na lição revela obediência para ter uma vida infinitamente, uma vida eterna, que não se acaba. E os anjos, eles precisariam decidir para continuar sendo bons. Eles eram eternos e bons, mas pela decisão deles, o que foi que aconteceu? Nós sabemos que no céu houve uma rebelião. Um anjo chamado querubim ungido, Ezequiel 28, Isaías 14, fala que ele, com a sua soberba e com o espírito de altivez, deixou entrar no seu coração o pecado. E assim, cobiçando o trono de Deus, ele quis ser igual a Deus. E assim também, tentando os outros a ser igual a ele, ele levou consigo uma terça da parte dos anjos, um terço dos anjos ficaram com Lúcifer. E 2/3 ficaram com Deus. Então nós temos uma divisão aqui, entre anjos bons e anjos maus. 2/3 anjos bons e 1/3 de anjos maus. Mas eles precisaram decidir a que lado ficar. No tempo em que o povo de Israel estava no deserto, veja que houve o problema do bezerro de ouro. Mas Moisés disse o seguinte: quem decide ficar do lado do Senhor? E somente a tribo de Levi estava sóbria e decidiu liberadamente, com o coração aberto, estar do lado de Deus. Uma decisão, uma escolha de servir ao Senhor. Veja aí como é que os homens escolhem a que lado ficar. Então, os anjos, eles precisaram decidir servir a Deus e estar do lado de Deus para continuarem eternos e bons para sempre. Os anjos não morrem. Eles não têm corpo físico. Os anjos, eles precisariam, anote aí, da eleição. Porque eles foram criados eternos e não eleitos. Eles precisariam passar pela prova da rebelião de Lúcifer e decidir estar do lado do Senhor, do capitão dos exércitos do Senhor, que era Cristo então, e assim Deus o elegia
como anjos bons eternamente. Os outros anjos, uma terça parte, eles caíram, e diz a Bíblia, tornaram-se pecadores eternos. Como assim? Anjos maus, demônios. Eles não voltam a ser anjos bons, nunca mais. Não houve para eles o que houve para os homens. Para os homens houve uma redenção, porque o homem foi criado um pouco menor do que os anjos. Salmo 8. E sendo o homem criado um pouco menor do que os anjos por causa da morte, que os anjos não morrem, então Deus poderia ressuscitar o homem. Glória a Deus. Então o homem, enquanto ele vive na terra, ele tem uma segunda chance. Porque está ordenado que o homem morra uma única vez. Hebreus 9, 27. Vindo depois disso o juízo. Então o homem pode reverter a sua situação, enquanto os anjos que pecaram não podem mais. Por causa do estado que eles já foram criados. Já no estado eterno. Os anjos já foram criados no estado definitivos. Não tinha mais como reverter. Os homens tinham, porque foram criados mortais. E eles poderiam, por meio da cruz, do sacrifício de Jesus, receber a vida eterna, a imortalidade do corpo e a salvação eterna. Glória a Deus. Começando a aula. A criação do homem, Deus sabia que o homem iria pecar. E manifestou a sua misericórdia ao criá-lo mortal um pouco menor do que os anjos. Agora, vejamos as opções que os anjos tiveram para não pecar e os homens também tiveram para não pecar. Então, Deus é muito justo. Deus espera a decisão para elegê-los nele. Então Deus, ele não criou nenhum anjo predestinado e nenhum homem predestinado. Quando eu falo assim, estou falando da doutrina que fala da salvação privilegiada de alguns homens. Deus, ele não trabalha com a sua soberania dando privilégio a alguns. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele deu a salvação a todos os homens que queiram, com liberdade de escolha, estar do lado do Senhor. Glória a Deus. Então veja a escolha dos anjos. Tinha que optar por Cristo. A escolha dos homens tinha que optar hoje, ter que optar por Cristo. Então os anjos, eles não têm segunda chance. Pecou, então foi um grande problema. Os anjos já serem criados no estado eterno foi um grande problema para eles. Porque se pecasse, estavam irremediavelmente perdidos. Não tinha uma morte do Senhor Jesus para ele, como nós temos. Não tinha um parente remidor. Não tinha sangue para remi-lo. Não tinha uma redenção. Não tinha pregação do Evangelho. Não tem uma igreja. Foi complicado para os anjos. Mas Deus previu, pela sua onisciência, que a maioria dos anjos manteria a sua fidelidade. E com isso, Deus não deixou de criar os anjos, sabendo que a maioria passaria pela prova. Nosso Deus, ele sabe quantas pessoas no mundo serão salvas. E diz a Bíblia que a salvação dos homens, a quantidade é como a areia da praia. Veja quantos grãos. Veja quantas estrelas tem no céu. Assim será a multidão dos salvos. Deus já criou pensando no resultado. Então os anjos não têm segunda chance. Eles não morrem e nem
ressuscitam. Somente os homens morrem e têm uma esperança de vida eterna, se crêem em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os homens têm um espírito humano. Agora isso aqui é muito valioso para nós. Os homens têm um espírito humano. Presta atenção. Tem uma alma e tem um corpo. Então eu tenho uma alma, eu tenho um espírito humano e tenho um corpo. A minha personalidade está aqui, ó. Anote aí. A minha personalidade está aqui, ó. A persona. Na minha alma. Quando eu criei em Jesus e aceitei como meu Salvador, o Espírito Santo veio morar aqui comigo, ó. Então, eu tenho uma personalidade, o Espírito Santo tem a dele. Então, não está morando na minha alma, está morando numa casa ao lado. Então, o novo nascimento é o Espírito Santo pertinho de mim. Está na casa ao lado, no meu espírito humano. Os anjos, anotem aí, eles são espíritos ministradores, mas que tem uma alma no seu próprio espírito. Você entende? Quer dizer que a alma, a persona de um anjo está no seu espírito. Por isso que eles já são eternos. O homem, para ter eternidade, ele precisa do Espírito Santo no seu espírito humano. Entendeu agora? Então, os anjos têm uma personalidade, eles são pessoas, certo? Mas essa personalidade está no seu espírito. Os anjos são espíritos ministradores. Já o homem é uma alma, veja, vivente. O homem é uma alma vivente. E que só o corpo morre. Por isso que tem ressurreição. Porque só o corpo morre. Então os homens têm um espírito humano que propicia o novo nascimento, traz a possibilidade de redenção ao homem, algo que não é possível aos anjos. Não existe demônio se arrependendo. Satanás também. Todos já estão destinados ao inferno. Anjos caídos são chamados de espírito imundo e de Satanás e de demônios. Adversários de Deus. Não tem segunda chance. Não é possível salvar anjos. Agora, qual foi a condição da eleição dos anjos? A condição da eleição dos anjos, eles, criados eternos, precisaram decidir para ser eleito por Deus. Aí Pedro fala na sua carta sobre os anjos eleitos de Deus. Isto é, quando chega na eleição, isto proporciona que aquele que escolheu estar do lado de Deus, nunca mais pecará. Quando Deus elege definitivamente, há uma glória sobre o eleito que ele nunca mais peca. Isto quer dizer que os anjos hoje na eternidade, os anjos de Deus, que servem a Deus no céu, os que passaram pela prova e foram eleitos, eles nunca mais pecarão. Glória a Deus, porque a eleição garante esse direito. A primeira exigência da porta estreita estava condicionada à obediência. Então essa porta estreita não é para quem não se arrepende, mas é para quem se arrepende. Então a porta estreita é uma proposta de Deus ao homem que caiu. Não se prega a porta estreita para anjos caídos. O homem tinha o direito de escolher entre a árvore da vida o antigo nome da porta estreita. Porque a porta estreita representa tudo em relação a Deus. A porta estreita é o Senhor, nosso Deus, é Jesus, o Espírito Santo, o céu, a morada eterna. A porta estreita representa tudo isso.
uma vida cristã, uma vida espiritual, a vida eterna, o bem. A porta estreita representa tudo em relação ao reino de Deus. A porta larga é o oposto. Enquanto a porta estreita é a luz, a porta larga é as trevas. A porta larga é Satanás, é os demônios, é a carne, é o mundo. A porta larga é os desejos da carne, enfim, é tudo isso que jaz no maligno. O mundo. Então, a porta estreita é tipologicamente a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não poderia comer. Veja que quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem precisou de usar um avental de folha de figueira. Reprovado por Deus, porque a porta larga é uma reprovação. Enquanto nós pregamos a frente da porta larga, o Senhor não nos deixa entrar pela porta larga. Amém? Ele faz de tudo para aquele que está em pé não caia. Então, observando essa parte dos dois caminhos, veja, o homem ele tinha dois caminhos quando foi criado. Entre o comer da árvore da vida e o comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Entre viver eternamente e morrer para sempre. Então Deus deu ao homem a chance de ele escolher o certo. Deus deu-lhe a chance, mas que ele também poderia rejeitar. Veja a justiça de Deus. De todas as árvores comerás livremente. Então, uma só que está no meio do jardim não poderás comer. Então, 99% de chance de acerto. Deus justo e maravilhoso que deu ao homem essa opção de não pecar. Mas ele pecou. O homem poderia comer livremente. Agora veja que todos os homens hoje nascem com um propósito original para cumprir. Mas esse propósito está proposto em Mateus 7, entrai pela porta estreita. Não se cumpre o propósito original de Deus sem entrar pela porta estreita. Precisamos entender que a porta estreita é o início do cumprimento do propósito original de Deus. Amém? Glória a Deus. Do contrário, nós temos a porta larga, que é a vontade da carne, a vontade do homem, a vontade de Satanás, a vontade das trevas. Então, Deus não está nessa porta larga. E também Deus não vai predestinar os que são da porta larga para entrar na porta estreita. Isso seria muito bom, se fosse assim o entendimento. Mas o homem é inteligente. Veja o quanto o homem faz com a sua inteligência na terra. Como é que um homem tão inteligente, que Deus o dotou, fazendo ele a sua imagem e semelhança, mas que com Adão essa imagem foi manchada, mas mesmo assim o homem continua de uma forma inteligente. Veja grandes máquinas, aviões e muitas outras coisas. Veja a inteligência humana. Como é que o homem não tem um livre-arbítrio? Não dá para entender. Então Deus não predestina incondicionalmente. Por quê? Porque nós vamos estudar, nós temos uma aula que nós vamos fazer daqui a pouco, é a aula extra. A palavra predestinação, ela é bíblica, Romanos 8. Mas ela é mal compreendida. Entendeu aí? Porque a predestinação incondicional tira a escolha do homem. Como é que o homem vai escolher se ele foi predestinado? Então tira a escolha do homem. Se a predestinação é incondicional,
Então não depende da escolha do homem. Então existem esses teólogos da salvação privilegiada que diz que o homem, pela depravação total, ele não tem mais como escolher. Então é eles quem dizem que Deus já emplacou, colocou uma plaquinha no nascimento da criança, dizendo que esses vão para o céu e aqueles outros vão para o inferno. Sem uma escolha humana de decisão por Cristo ou por Satanás. A mensagem de Cristo pregada pela igreja continua sendo a mesma. Entrai pela porta estreita. Isto quer dizer que Deus ainda dá as mesmas chances, todas as aves comerás livremente. Deus lhe dá 99% de chance para você acertar. Mas só tem uma árvore que você não pode comer. Não entre pela porta larga. Entrou pela porta larga, irmão, aí você vai ver o que é pecado. Libertinagem, o orgulho, a falta de perdão, a falta de reconciliação. Veja, a falta de tudo de Deus. Então, todas as aves comerás livremente no jardim. Porém, o mundo, simbolizando esta árvore do conhecimento do bem e do mal, é o caminho largo, que não pode ser o alimento do cristão. O cristão não pode se satisfazer com o alimento das bolotas que caem do porco, ou seja, das bolotas do porco. Não pode. Então, Deus é santo e justo, mas nos dá muitas possibilidades positivas de escolha. Crer em Jesus Cristo, orar, jejuar, buscar a Deus, interceder, ler a Bíblia. Então há muitas possibilidades positivas de escolha para cumprir a vontade de Deus. Tudo é escolha. O problema está na porta larga, que se nós nos apegarmos a ela, porta larga, entretenimento, rede social 100%, deixando de ir para a igreja, deixando as coisas verdadeiras, santas e justas. Então, morreremos. Como está a nossa escolha? Porque a porta larga, ela é um instrumento de morte. Lembre-se dessa frase. A porta larga, ela é um instrumento de morte. A porta larga é claramente proibida por Deus. A primeira atitude do homem, quando ele pecou, foi se vestir de folha de figueira. Um reflexo da porta larga. A porta larga é obra da carne. Feitiçaria, prostituição. Adão, ao comer da árvore proibida, ele ficou nu. Isso é coisa da porta larga. Mesmo diante da entrada do pecado no mundo, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, vai prover um tempo de oportunidades para o homem escolher entre o certo e o errado, entre a vida e a morte, entre o céu ou o inferno. Então, ele faz o homem mortal, provê um tempo de possibilidade do homem ser salvo através de Cristo. E nesse tempo de possibilidade de o homem ser salvo, o homem ele crê ou não crê. A pregação do evangelho é o início da entrada da porta. Mas se ele crê, ele entra. Entrai pela porta estreita. A escolha está entre a morte espiritual e a morte física. O homem está distanciado de Deus, morto espiritualmente. Mas antes que ele morra fisicamente, ele tem chance de escolher. Escolhe, pois, a vida. Há muitos versículos na Bíblia a respeito do homem escolhendo. Josué fala sobre a nação.
que havia escolhido seguir os deuses estranhos. E Josué disse: eu e minha casa escolhemos servir ao Senhor. Josué 24:15. Nós vivemos de escolha. E as escolhas que fazemos, ela determina o nosso futuro. E o nosso caráter. Existe um tempo para que o homem exerça seu livre-arbítrio. E que através da escolha, ele pode alcançar a redenção de Deus. Veja Levítico 25 e 29. Se alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá remi-la dentro de um ano inteiro. Essa casa murada, olha aí, ó, uma casa murada. Essa casa é a alma do homem. E esse muro é o corpo do homem. Então, eu tenho aqui, nesse desenho, que o homem, se alguém vender, quer dizer que o homem, é ele quem vende. E diz o seguinte: poderá remi-la dentro de um ano inteiro. Há uma chance de remir a casa, a alma. E o tempo é um ano inteiro. Isaías fala do ano aceitável do Senhor. O homem precisa escolher enquanto vive na carne, no corpo, neste mundo. Pela pregação da palavra, ele pode sim escolher servir a Deus. Durante um ano inteiro, representando aqui a sua vida, enquanto vive neste mundo. Durante um ano inteiro, Levítico 25 e 29, representando aqui o ano aceitável do Senhor. Ele poderá remir, ele tem o direito de remir. Então, só há possibilidade de pecar hoje, porque ainda nós não fomos eleitos. Então, a eleição vai garantir aos que decidiram por Cristo nunca mais pecar. Mas como isso é? Como isso eu entendo? Porque nós temos uma inclinação da carne. Mas hoje, pelo Espírito, nós temos a inclinação do Espírito. E se nós deixarmos ser guiados pelo Espírito, com a inclinação do Espírito, e mortificarmos a inclinação da carne, porque o Espírito de Deus nos ajuda na nossa fraqueza, então teremos vida. A inclinação do Espírito é vida. No dia da glorificação, a ressurreição e glorificação, nós não teremos mais a inclinação da carne. Só teremos a inclinação do Espírito. Glória a Deus. Por isso que na eleição, nós não pecaremos mais, porque não haverá mais a inclinação da carne. E o que o Senhor já nos glorificou. Só há o desejo de fazer o bem. Glória a Deus. Foi muito difícil para os anjos depois do seu pecado de rebelião, porque eles eram eternos, mas ainda não eleitos. Eles foram criados com a decisão de escolher. Eles poderiam escolher. Por quê? Porque ainda não eleitos, eles poderiam ser eleitos. Então, os anjos eternos não eleitos passou pela prova para ser eleito. Os homens mortais não eleitos passam pela prova para ser eleito. Então, a finalidade é a eleição da igreja. Romanos 8 fala da eleição. E nós vamos fazer uma aula no WhatsApp, aula extra, particular com o professor. Nós vamos deixar o nosso zap aqui para você pedir a aula. E vocês vão ver, pelo desenho que vamos fazer, 5 vagões no trem, 5 palavras. E a diferença entre eleição e predestinação. Será profunda a aula. Glória a Deus. O novo nascimento foi proposto aos homens, porque o Espírito Santo veio habitar
com os homens. O Espírito Santo não pode habitar no anjo, irmão. Por isso que o anjo não pode se salvar. Os demônios não podem se salvar, o anjo caído. Por quê? Porque o espírito do anjo, o anjo que é espírito, ele já tem uma personalidade no seu espírito. Não tem um espaço como o anjo, como o homem tem um espaço para a habitação de Deus. Então nós temos uma habitação de Deus no corpo, que é o espírito humano, mas que a alma está livre. Entendeu aí? A alma está livre. Por isso que está escrito na Bíblia que aquele que está em pé, cuidado para que não caia, porque a alma está livre. Viu? Veja que o homem, quando pecou, a alma de Adão estava livre, porque o Senhor veio na viração do dia e Adão ouviu a voz de Deus. Então há uma resposta do homem quanto à pregação. Então o homem, ele responde sim, pelo livre-arbítrio. Adão respondeu quando Deus o chamou. Então houve sim um livre-arbítrio quanto à decisão. Anjos são espíritos ministradores, homem, alma vivente. Espírito humano não tem personalidade, o que tem é a alma do homem. Então não existe duas personalidades. Um espírito com uma e a alma com a outra. A personalidade única do homem está na alma, e que o espírito humano está do lado para receber a personalidade do Espírito Santo. Glória a Deus. Isto é o novo nascimento. Então veja a decisão dos anjos. Por ocasião da rebelião, por sua decisão, os faria saber se seriam anjos caídos e pecadores eternos. Isso foi muito triste. Quando o Senhor sentenciou a pecadores eternos, sem possibilidade de redenção. Não havia novo nascimento para os anjos, pois seu espírito residia nesse espírito ministradores, já residia a sua personalidade, que os já fazia eternos. Se os anjos passassem pela prova escolhendo o certo e obedecendo, estaria na condição de anjos eleitos, santos e eternos. Nunca mais eles teriam uma prova para pecar. E os santos anjos que nunca pecaram continuariam sem pecar. A misericórdia para o homem mortal, ele provê a possibilidade para o homem ser salvo através de Cristo, pelo novo nascimento. Porque o homem, quando pecou, foi retirado do jardim. Vocês sabem por quê? Porque se o homem pecou no pecado, para não ter novo demônio ou novo Lúcifer, como aconteceu, estou mostrando aqui uma comparação, para que o homem não seja como um demônio, um pecador eterno, é esse o sentido da palavra, Deus privou ele de não comer da árvore da vida. Porque ele no pecado, comendo da árvore da vida, ele seria um pecador comendo da árvore da vida eterna. Então Deus tirou a árvore da vida e o expulsou para dar início ao plano da redenção. Glória a Deus. Isto aconteceu, a retirada do homem do jardim, para dar início ao processo de redenção, pois o homem que havia pecado não poderia comer da árvore da vida, pois os tornaria semelhante ao anjo caído. Pecadores eternos. Então, não teria como redimi-los. Porque a árvore da vida já seria a eleição deles ali, entendeu? Como eles não tinham comido a árvore da vida, mas de todas as árvores que tinham colocado no jardim, mas ele optou por desobedecer comendo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, para que eles não comam da árvore da vida, isto é, no pecado, e seja um pecador eterno, Deus tira do jardim e propicia o caminho da volta. Aleluia. As nossas escolhas mudam a nossa trajetória.
Sim, as escolhas que fazemos mudam a trajetória da nossa vida e da nossa história. Nossas escolhas definem o nosso futuro. Servir a Deus é uma escolha nossa. Nós não predestinamos a Deus como nosso Deus, mas nós o elegemos definitivamente como nosso Deus, independentemente das doutrinas que existam. Deus nos condiciona, isto é, nos dá uma condição. É por isso que nós vamos estudar na aula extra, que a predestinação, ela precisa de uma condição. Ok? Para ser salvo, leia Josué 24, 23. Lançai fora os deuses estranhos que estão entre vós. Não é Deus que vai lançar, é o homem que deve lançar. O homem tem que escolher lançar fora os deuses estranhos. Inclinai o vosso coração diante do Senhor Jeová, o Deus de Israel. O homem tem que iniciar dentro do seu coração, pela palavra pregada, a escolher, a crer. Versículo 25. E o povo respondeu a Josué: ao Senhor Jeová nosso Deus serviremos, e a sua voz obedeceremos. Josué 24, 15. Elegei hoje. Em outra tradução diz: escolhei hoje a quem haver de servir. Aí ele diz: se vocês quiserem escolher seus deuses, porém eu vou escolher, junto com a minha casa, servir ao Senhor. Esta deve ser a nossa escolha. No livro de Juízes, capítulo 17, versículo 6, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Então havia uma porta larga. Quando não se há uma pregação da palavra de Deus que mostre a porta estreita para ajudá-lo a sair da porta larga, então a igreja precisa entender que precisa estar junto do povo, pregando ao povo, ensinando ao povo, apontando a porta estreita para o caminho certo a seguir. Então devemos ajudar o povo a encontrar a porta certa, pois o povo já havia escolhido seu destino dentro da porta larga. A palavra de Josué foi dada. Cada um escolha a quem servir. Mas não esqueça, o papel fundamental da igreja é pregar a Cristo. Juízes 21 e 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era correto diante dos seus olhos. Os homens ainda estão caminhando largamente. O evangelho tem que ser pregado. É o único que apresenta uma porta aberta para o céu. Creia. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. O homem tem que crer para ser salvo. Amém? Nós vamos colocar aqui, veja aí, o nosso WhatsApp. 85 é o DDD, 991 28 12 60. Mais uma vez, 85 é o DDD, 991 28 12 60. Entre no nosso WhatsApp, peça o link da aula que nós vamos fazer, continuando esse assunto sobre as duas portas. Nós vamos continuar falando sobre a porta estreita, sobre a porta larga. E vamos entrar profundamente sobre predestinação, sobre as escolhas. Isso é importante. Esta aula é importante para o nosso subsídio de um domingo. Amém? Deus em Cristo vos abençoe. A paz do Senhor a todos. Fica com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém.